Vamos falar então de funil, esse termo tão famoso aqui no marketing digital, mas que também algumas pessoas ainda confundem e não sabem direito o que significa, por que existe esse tal de funil, o que é, como é o que eu utilizo e etc. Bom, o funil nada mais é do que a representação visual daquilo que a gente falou anteriormente. A gente falou de jornada de compra, jornada do cliente, os passos que o cliente passa até a compra do seu produto. O funil ele é a representação visual desse caminho. E por que é um funil? Porque geralmente você tem no topo do funil a parte mais larga. Lembra quando eu falei sobre audiência, público-alvo, persona? O que significa? Significa que a audiência é a maior parte das pessoas. Dentro da audiência você tem o público-alvo e dentro do público-alvo você tem a persona. Então é um funil realmente. As pessoas que se interessam pelo seu produto são muito mais, em muito maior número, do que aquelas que efetivamente compram o seu produto. Então nós temos esse desenho do funil para exemplificar aqui. Muito mais gente te conhece, menos pessoas se interessam e menos ainda compram. Então este caminho que a gente falou na jornada do cliente, ele acontece como um funil mesmo. Vai chegando cada vez menos pessoas. Então nós temos vários tipos de funil, vários tipos de desenhos de funil. Eu vou passar alguns aqui para você entender. O mais comum, obviamente, é o funil de vendas, que é dividido ali em 3 partes. A gente chama de tofu, mofu e bofu, que significa topo de funil, meio do funil, fundo de funil. É só isso. O que significa isso, né? Significa que quem está no topo do funil, que é a parte mais larga, é o público mais frio. No meio do funil, a gente tem aquele público mais morno. E no final do funil, o público que já está prestes a comprar. Por que a gente chama de topo, meio e fundo? Porque é o caminho que ele segue realmente no funil e representa quem é mais frio. Então a pessoa que chegou agora no seu perfil, ela não te conhece. Aí ela te conheceu, gostou de você, ela já está ali faz um tempo, ela clicou no anúncio, ela baixou um PDF, ela participou de uma aula gratuita, ela veio para o meio do funil. Então ela já não é mais frio, ela já é um público mais morno. E o fundo do funil são aquelas pessoas que estão prestes a comprar. Elas se cadastraram no seu evento de lançamento, ou elas estão ali já cotando com você no direct o valor da consultoria, elas estão lá colocando coisas no carrinho já do seu e-commerce. Então esse desenho de funil exemplifica esse caminho que as pessoas vão fazendo na jornada de compra. Nós temos o funil de conversão. Então o funil de conversão também composto por 4 etapas: atração, interesse, decisão e ação, que é mais ou menos o modelo AIDA. Esse funil geralmente é utilizado para representação de conversão. Então imagina que você fez uma página de captura para um evento e você está capturando leads. Você roda anúncio, as pessoas são atraídas pelo seu anúncio, elas caem na página de captura, elas têm interesse naquilo que você está falando ali, elas decidem que vão se cadastrar e tomam a ação de fato de virar um lead, de se cadastrar no seu evento. Então esse funil de conversão, ele tem 4 partes. Nós temos um funil de relacionamento, por exemplo, que é um funil para representar o relacionamento com os clientes. Então nós temos as etapas de atração, nutrição e fidelização. Atração, eu atraio as pessoas. Essa palavra nutrição, né, ela significa você nutrir de conteúdo. E fidelização, obviamente você fideliza elas como cliente ou como um possível cliente no futuro, mas que agora já conhece o seu produto, já conhece o seu serviço, já conhece o seu conteúdo. Nós temos o funil de lançamento, que provavelmente é o mais comum aqui junto com o de vendas, que a gente tem ali as etapas de pré-lançamento, lançamento, pós-lançamento e etc. Nós temos o funil de conteúdo, que também é bem interessante que você compreenda, porque ele é dividido em 3 etapas: descoberta, engajamento e conversão. Então, essa descoberta, ela é feita através de uma marcação, através de uma sugestão, por exemplo, do YouTube, de um vídeo que você gravou, ou da lupinha do Instagram, quando você está navegando e ele te sugere um conteúdo.
Então a pessoa descobre o seu conteúdo. E aí ela curte, ela comenta, ela engaja e depois possivelmente converte, seja para uma captura de lead, seja para uma conversa no direct, ou seja, de fato, já para a compra de um produto ou serviço. Então esses funis são exemplos, são desenhos que representam as etapas também que o cliente percorre, mas na visão do que você pode construir nas etapas desse funil. E aí eu trouxe um exemplo do Kotler, porque é um funil bem interessante, uma visão bem interessante que eu gostaria que você tivesse conhecimento, que é o funil borboleta. Ele é o desenho de uma borboleta mesmo, né, de uma gravata borboleta, em que ao invés de ele ser um funil que só fecha, ele fecha e depois abre. É isso mesmo, é uma borboleta. Ele fecha e abre. Por quê? Segundo Kotler, o que a internet fez foi trazer algo que não existia antes, que é a apologia. Então, nesse funil borboleta do Kotler, ele tem 5 fases, que ele chamou de funil 5As. Então, você tem a assimilação, que é o momento em que você vê um anúncio, por exemplo. Você tem a atração, que é quando você vê o anúncio e fica interessado no que aquele anúncio está falando. Você tem a arguição, que é esse momento em que você busca mais informação. Ok, eu vi um anúncio, me interessou, gostei, mas, cara, quem é esse cara? O que ele está falando? O quarto A é de ação, que é de fato a ação de compra ou de conversão. E o quinto A é de apologia. Apologia é recomendação, né? Por que ele desenhou esse funil? Porque acontece na internet algo que não acontecia antes, pelo menos não com essa força. Hoje em dia, a gente percebe que muita gente que sequer comprou um produto de fato, que sequer usou um serviço de fato, ela acaba recomendando. E isso acontece muito pelo efeito das redes sociais, em que você tem essa conversa acontecendo o tempo todo dos clientes em relação a marcas, produtos e serviços. Então você vê pessoas que gostam de determinada marca recomendando a marca para amigos ou familiares sem sequer ter usado a marca. Então o que isso significa? Que a pessoa ela não passou para outra fase, mas ela está recomendando diretamente para outra fase outras pessoas. Por isso que o funil acaba abrindo. Ele acaba sendo maior do outro lado do que no estágio final, se comparado com os outros funis, que seria o final do funil, onde a pessoa comprou e acabou. Então a gente tem aqui, nesse funil do Kotler, a representação de que a internet mudou realmente como as coisas acontecem, né? Mudou a forma de fazer negócio. Então nós temos um exemplo claro de que a recomendação é muito importante. Pegamos o caso, por exemplo, do marketing de influência, que você vai aprender aqui também. Ele é mais ou menos isso, não é? Ele é uma recomendação de alguém que aquela pessoa, aquele cliente, ela confia muito a ponto de comprar sem sequer passar pelas outras fases do funil. Então ela nem conheceu você, mas você foi recomendado por alguém que ela confia muito e ela compra, sem sequer conhecer. E o que isso faz? Acaba aumentando o funil do outro lado e criando esse efeito um pouco diferente dos funis tradicionais, convencionais que a gente conhecia. Tá bom? Esses foram exemplos de alguns funis. De novo, ressaltando, eles são a representação visual do caminho da jornada do cliente e você pode aí ter essa visão muito clara e estratégica do que fazer em cada fase do funil. Muito obrigado, te vejo na próxima aula.